A abertura política do momento traz revelações surpreendentes. Putin finalmente reconhece Zelensky como presidente legítimo da Ucrânia e sinaliza disposição para atender às exigências de Trump. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um acordo histórico sobre os metais raros ucranianos está prestes a ser assinado, com todos os envolvidos já alinhados. A pergunta que não quer calar é: até quando Zelensky permanecerá no poder? Sua esposa, a primeira-dama Olena Zelenska, deu pistas claras sobre o futuro do mandato do marido. Enquanto isso, Ucrânia e Rússia deixam claro que abrir mão de territórios não está nos planos, mesmo após um dia intenso de negociações em Istambul. O que poucos sabem é que os americanos voltaram a negociar diretamente com Moscou, excluindo Kiev do diálogo, um padrão que se repete. Mas as novidades não param por aí. A Rússia lança seu maior ataque desde o início da guerra, pressionando o presidente ucraniano, enquanto o Cazaquistão surpreende ao propor uma lei que proibiria cirurgias de redesignação sexual. Fique por dentro de tudo que move o cenário internacional. Aqui, você acompanha análises diretas e sem rodeios sobre os fatos que estão sacudindo o mundo. Não deixe de interagir, sua opinião importa, seja por meio de curtidas, comentários ou compartilhamentos. E não se esqueça, abaixo de cada vídeo há perguntas esperando sua resposta. Vamos juntos entender o que está em jogo. A resistência em ceder territórios é unânime entre Kiev e Moscou. 2 comunicados recentes, um de cada lado, reforçam essa posição. Um alerta contundente veio do vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, após uma cena emblemática em Genebra. Dezenas de diplomatas, incluindo representantes da França, Alemanha, Reino Unido e da própria Ucrânia, abandonaram a sala do Conselho de Direitos Humanos da ONU assim que o representante russo começou a falar. A mensagem foi clara: nada sobre a Ucrânia deve ser decidido sem a Ucrânia. E se houver negociações, elas precisam incluir todas as partes interessadas, Estados Unidos, possivelmente outros atores globais. O princípio é simples: nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia, e nada sobre a Europa sem a Europa. Afinal, a Ucrânia é parte indissociável do continente. E mais, a Ucrânia jamais abrirá mão de suas terras. Zelensky reforçou que defenderão seu território, sua soberania, sua nação. Este é o nosso lar, a nossa pátria, a nossa família, declarou. Enquanto isso, Lavrov deixou claro que Moscou não tem intenção de devolver as regiões ocupadas. O ministro russo descartou até mesmo a possibilidade de missões de paz europeias no território ucraniano, alegando que uma linha de frente congelada violaria a Constituição russa. Curiosamente, a Rússia não reconhece oficialmente as regiões de Zaporíjia, Kherson, Donetsk e Luz como suas, mas também não as controla por completo. As forças de Putin recuaram de áreas como Kherson, e partes de Luz e Donetsk permanecem sob domínio ucraniano. O próximo capítulo das negociações está marcado para 27 de fevereiro, quando Estados Unidos e Rússia se sentarão à mesa em Istambul, mas, desta vez, a Ucrânia não estará no centro das discussões. Diplomatas de alto escalão e especialistas analisarão questões sistêmicas criadas por ações unilaterais de administrações anteriores, que impuseram obstáculos à atuação da embaixada russa nos Estados Unidos. Como resposta, Moscou também dificultou a vida dos diplomatas americanos em solo russo. Enquanto isso, em Kiev, ainda não há data confirmada para um encontro entre Zelensky e Trump, mas sabe-se que há conversas em andamento, incluindo a finalização de um acordo sobre recursos minerais estratégicos. Zelensky é categórico: antes de qualquer cessar-fogo, é preciso ter garantias de segurança concretas. Não haverá simplesmente um pare de atirar sem que a Ucrânia saiba que a guerra não recomeçará amanhã, afirmou. A clareza é essencial. Em um gesto simbólico, o presidente ucraniano chegou a fazer uma oração pública, agradecendo a Deus pela liderança de Trump, em um evento transmitido ao vivo por canais americanos. Logo depois, a Casa Branca confirmou que o encontro entre Zelensky e Trump acontecerá antes de qualquer reunião com Putin, uma vitória para o líder ucraniano. A viagem de Zelensky a Washington está confirmada para 28 de fevereiro, onde será assinado um acordo crucial. Estamos prestes a fechar um pacto extremamente importante, declarou Zelensky, agradecendo a equipe de Trump pelo trabalho meticuloso na elaboração do documento. O foco? Minerais raros e outros recursos estratégicos. As administrações anteriores nos colocaram em uma situação difícil, mas agora vamos recuperar o que é nosso e garantir um futuro financeiro sólido, prometeu. Enquanto isso, Putin deu um passo inédito ao reconhecer Zelensky como um interlocutor legítimo e potencial parceiro de negociações.
Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, nos Estados Unidos, destacaram que em entrevista ao jornalista russo Pavel Zarubin, Putin admitiu que a Ucrânia não realiza eleições devido ao estado de guerra, algo que Zelensky já havia frisado repetidamente. A mudança de tom em Moscou sugere que Trump deixou claro: Putin e Zelensky terão que dialogar diretamente. Por isso, o Kremlin está ajustando sua narrativa para justificar aos russos que sim, será necessário conversar com o presidente ucraniano. Mas Zelensky não pretende ficar no poder para sempre. Sua esposa, Olena, foi enfática: ele não tem ambição de ser presidente vitalício. Sua missão é garantir a segurança da Ucrânia, com ou sem mecanismos como a OTAN. Só quando souber que o país está protegido é que deixará o cargo. Enquanto isso, especulações sobre um possível encontro entre Putin e Trump seguem em alta. A imprensa ocidental chegou a noticiar que Trump poderia visitar Moscou em 9 de maio, mas o ex-presidente americano não confirmou a informação. Outras fontes sugeriram uma reunião ainda em fevereiro, mas o prazo está se esgotando. O que se sabe é que ambos os lados concordam: a conversa precisa ser bem preparada, com etapas de negociação em níveis técnicos e ministeriais antes de uma cúpula presidencial. O cenário é complexo, mas uma coisa é certa: os próximos dias serão decisivos. Fique atento. E agora, um caso que abala as estruturas políticas da Romênia. Calin Georgescu, ex-candidato à presidência que venceu o primeiro turno das eleições, mas foi impedido de assumir após a anulação dos resultados pelo Tribunal Constitucional, foi detido em Bucareste. A operação envolveu 47 mandados de busca, e o político foi levado diretamente à Procuradoria. As acusações? Atos contra a ordem constitucional, financiamento de campanha com irregularidades e a criação de uma organização considerada antissistema. Mas o cerco não parou por aí. Em uma ação contra seu círculo mais próximo, incluindo seu assessor e segurança pessoal, Horácio Potra, foram encontrados milhões de dólares e armas. Seus apoiadores não têm dúvidas: trata-se de uma perseguição política. Afinal, Georgescu estava prestes a registrar sua candidatura para novas eleições e liderava as pesquisas com folga. Vale lembrar que no primeiro turno das presidenciais romenas realizado em 24 de novembro, o candidato de extrema-direita foi o mais votado. Serviços de inteligência locais afirmam que houve interferência estrangeira, mais precisamente da Rússia, para influenciar o resultado. E enquanto a Romênia vive essa crise, outro julgamento de peso chama a atenção na região. Na Bósnia e Herzegovina, o presidente da República Sérvia, Milorad Dodik, foi condenado em absentia a 1 ano de prisão por desobedecer a decisões do alto representante internacional. Além da pena, ele foi proibido de ocupar o cargo de presidente por 6 anos. Dodik, aliás, é presença constante em Moscou, onde busca apoio para suas posições políticas. Enquanto isso, o Estado-Maior ucraniano assumiu a autoria de ataques de grande impacto contra alvos estratégicos em território russo, incluindo Krasnodar e a Crimeia. As operações, conduzidas por unidades de drones em coordenação com outros setores das Forças Armadas, atingiram bases aéreas em Saki e Kasha, além do complexo petroquímico de Tuapse. Segundo Kiev, a refinaria processa cerca de 12 milhões de toneladas de petróleo por ano, com 90% da produção destinada à exportação, e uma parte significativa abastecendo diretamente o esforço de guerra russo. Imagens e relatos confirmam pelo menos 40 explosões na área do complexo, com danos visíveis à infraestrutura. As autoridades ucranianas deixaram claro: os ataques a instalações militares e logísticas russas continuarão. E não foi por acaso que na noite de 26 de fevereiro, uma das maiores ofensivas com drones foi registrada, com pelo menos 28 aeronaves não tripuladas sobrevoando diferentes regiões da Rússia. Mas as tensões não se limitam ao campo de batalha. No Cazaquistão, um deputado levantou um debate polêmico ao propor a proibição de cirurgias de redesignação sexual, argumentando que tais procedimentos contrariam os valores familiares tradicionais. Atualmente a lei permite a mudança de gênero a partir dos 21 anos, mas a bancada do partido Nur-Otan exige uma moratória até que o tema seja reavaliado. O parlamentar defende que transtornos psicológicos ou comportamentais não devem ser tratados com intervenções cirúrgicas, especialmente quando envolvem corpos saudáveis. A discussão ganha força em um país que em 2020 já havia regulamentado o processo de transição de gênero, mas agora questiona sua compatibilidade com a herança cultural e os princípios transmitidos pelas gerações anteriores. Afinal, se não há anomalias físicas, o que justificaria alterar a identidade de gênero se não um desvio de ordem mental ou comportamental? As notícias não param.
E para quem quer se aprofundar, preparamos uma playlist com os principais acontecimentos da semana. Acompanhe, clique no link e não perca nenhum detalhe. E se este conteúdo foi útil para você, ajude a alcançar mais pessoas. Deixe seu like, inscreva-se no canal e participe dos comentários. Se quiser ir além, considere apoiar o projeto com uma doação ou ativando o botão Obrigado. Cada gesto faz a diferença. Até a próxima!